Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje iremos então abordar aí, dando continuidade às nossas consultas, né, de banco de dados. A gente vai ver então os operadores aí de agregação, ordenação e distinção nas nossas consultas. Pessoal, falando então das nossas funções de agregação, esses tipos de funções eles servem então para processar aí um conjunto de valores de uma determinada coluna, resultando então em um único valor agregado. Ou seja, ele vai mesclar, né? Se a gente tem várias tuplas ali relacionadas a uma determinada coluna, ele vai mesclar esses valores e vai unificar em apenas um resultado ali, uma célula específica, olhando para a nossa tabela. Alguns exemplos, então, de funções de agregação que a gente tem é o nosso count, o max e o min, o sum e o AVG. O count, pessoal, a sintaxe dele, então, é count, né? Passando ali na nossa projeção, tá? Passando, entre aspas, o nome da coluna. Por meio, então, do count, a gente vai ter como retorno a quantidade de registros, ou seja, a quantidade de tuplas daquela coluna selecionada. Então, se a gente está selecionando ali uma tabela e executarmos o operador count em uma determinada coluna, ele vai nos listar, então, a quantidade de registros de tupla daquela tabela. Se é uma tabela ali que a gente tem 10 registros, né? Obviamente, isso vai depender ali da nossa condicional, que a gente colocar ali na cláusula where, né? Mas basicamente, então, o count ele vai nos retornar ali a quantidade de tuplas, neste caso 10, de acordo com a quantidade de registros que forem retornados ali, de acordo com a nossa operação de consulta. O operador max e o min, como os próprios nomes já sugerem, né, eles vão nos retornar aí o valor máximo ou mínimo de cada daquela lista de atributos da coluna selecionada, né? Então, se eu tenho ali uma coluna com várias datas, várias tuplas de datas, se projetarmos então o operador max, a função de agregação max, ele vai nos retornar a data máxima dentre aquelas selecionadas e o min ele vai, portanto, nos retornar a data mínima, né? Ou seja, a data mais antiga dentro daquela lista que a gente tem. Já o operador sum, como o nome também já diz, ele vai nos retornar a soma daqueles valores. Então, se a gente tem ali várias tuplas com vários valores, ele vai nos retornar ali, vai agrupar em somente um registro com a soma desses valores. E o AVG, que vem de average, do inglês, que seria a nossa média, né? Então ele vai retornar, ao invés de somar, ele vai, obviamente, somar também, porém dividir pelo número de registros, né? Ou seja, vai nos retornar aí a média simples dos valores dos atributos da coluna selecionada. Exemplificando, então, pessoal, nossas funções de agregação, como que a gente pode utilizar na prática, né? Então, aqui a gente tem um select na tabela turma, na qual o ID da turma é igual a 1. Então, a gente quer pegar, então, a nota máxima e a nota mínima existente naquela turma, né? Outro exemplo aqui, né? A gente aqui já utilizando a função count, né? Aqui, então, a gente tem uma associação, né? Uma junção da tabela alunos com a tabela turma, por meio do nosso RA, onde o ID da turma é igual a 1. Aqui, então, ele vai nos trazer, nos retornar, então, a quantidade de registros que a gente tem nessa operação, beleza? Vamos, na prática aqui, entendermos um pouquinho melhor essas nossas funções de agregação. Vamos pegar aqui, pessoal, agora, nossa tabela aluno disciplina. Vamos dar uma olhadinha quais os registros que a gente tem aqui inicialmente, né? A gente tem o RA do aluno, o código da disciplina, o ano, o semestre e a nota. Vamos aqui inicialmente, então, vamos filtrar aqui, pode ser pelo... vamos colocar um alias aqui, AD de aluno disciplina. Vamos filtrar aqui pelo código da disciplina igual a 10. Então, observem que ele trouxe aqui os registros. A gente, então, aqui quer pegar, pessoal, vamos pegar inicialmente aqui, vamos tentar entender quantos alunos que a gente tem nessa disciplina, né? Vamos então aqui fazer um count, ele vai nos retornar a quantidade de tuplas que foi apresentada nesse retorno aqui. Então, ao invés de utilizarmos somente o nosso asterisco, aqui a gente pode utilizar, tá pessoal, também um count asterisco,
que ele vai nos retornar então a quantidade de tuplas, que é no nosso caso 26. Podemos também colocar algum atributo específico, como o código da disciplina, por exemplo, ele também vai nos retornar essa quantidade 26, beleza? Outro exemplo aqui, vamos utilizar o max e o min. Vamos então descobrir qual que é a nota máxima e mínima que um aluno, né, conseguiu atingir nessa disciplina. Então vamos atribuir um max da nossa nota e também o número mínimo da nossa nota. Vamos já aproveitar aqui então, dar uma olhadinha qual que foi a nossa média de notas nessa disciplina. Então a gente pode utilizar o nosso AVG ad.nota, beleza? Vamos executar aqui então. Então aqui observe, pessoal, que ele foi agrupado, né? Foi agregado esses valores de acordo com as nossas funções de agregação que a gente utilizou aqui. Então a gente observa que nessa disciplina 10, a nota máxima que algum aluno conseguiu atingir foi a nota 10 e a nota mínima foi 5. E a média de nota, né, de todos os alunos nessa disciplina é, portanto, 7,35. Beleza? Também aí temos o nosso operador sum, né, pessoal, que a gente comentou, que ele vai somar, então, todos os valores, né, respectivos àquela coluna especificamente. Então, a gente poderia utilizar aqui o sum. Então, a gente vai observar aqui que ele vai nos retornar 191, ou seja, são a soma de todas as notas já registradas naquela disciplina. Dando continuidade aqui, então, pessoal, a gente tem também o nosso operador de ordenação, né, pessoal? O que seria essa ordenação? A ordenação seria o processo, então, de estabelecer a ordem, né, das tuplas resultantes de acordo com a lógica que iremos utilizar. Para tanto, a gente tem o nosso operador, o nosso order by, seguido, então, pelo nome da coluna e se a gente quer, então, estabelecer uma ordem crescente ou decrescente, beleza, pessoal? A ordem crescente, como o próprio nome já diz, né, ela vai ordenar as tuplas de acordo com essa ordem crescente do atributo que a gente está selecionando. Portanto, este valor, né, este formato crescente, ele é default, tá, pessoal? Então, se a gente não especificar aqui no nosso order by, seguido pelo nome do atributo, se a gente não especificar se ele é ASCII ou DESC, ele, por padrão, ele vai ser o nosso ASCII, que é a nossa ordem crescente. Seguido também, a gente tem a nossa ordem decrescente, na qual o objetivo é, portanto, ordenar as tuplas de ordem decrescente, né, pessoal? Do maior para o menor do atributo no qual a gente está selecionando. Vamos aqui, então, ver um exemplo também, para ficar mais claro. Naquele mesmo aluno, né, naquele mesmo exemplo de aluno com turma, selecionando aqui a nossa turma com ID 1, a gente pode, então, ordenar os nossos registros, os nossos resultados pela coluna de nome do aluno. Vamos aqui pegar também o nosso workbench, vamos aplicar aqui no nosso exemplo, vamos voltar aqui para exibir aqui todos da disciplina 10. Vamos fazer aqui, então, um join, inner join, com a tabela de aluno, onde o nosso aluno.ra é igual a d.ra do aluno. Dá uma olhadinha nos registros. Então, observem, né, pessoal, que ele utilizou a ordem nature, a ordem natural aqui, para selecionar esses registros, né? Porém, ele não exibiu nenhum critério específico, né? Então, por exemplo, aqui vamos dizer que a gente quer ali ordenar pela ordem alfabética dos nomes, né? Esse nosso resultado, essas nossas tuplas. Então, a gente utilizaria o nosso order by RAA.nome, que é o nome do nosso aluno. Então, observem que agora ele já ordenou aqui os nossos resultados por ordem alfabética. Da mesma forma, a gente poderia... Isso é a mesma coisa, né, pessoal, de utilizar então o nosso ASCII, que já é o padrão, ou podemos então também ordenar aí de forma decrescente, que é o nosso DESC. Então, agora reparem que ele já ordenou da letra Z para a letra A, né, pessoal? Beleza? Também temos aqui, pessoal, o nosso operador de distinção. O operador de distinção ele vai, então, selecionar apenas as tuplas que possuem valores diferentes entre as respectivas colunas. Então, se todas as colunas ali
tem o mesmo valor e ela é exibida mais de uma vez, por meio então do operador distinct, a gente consegue então, lembra que a gente viu lá no union, diferente do union all, né, que o union ela é distinct, é justamente esse operador que ele, entre aspas, tem embutido nele, né, que faz então serem exibidos, serem retornados apenas os registros que estão distintos. Aí, como exemplo também, a gente pode selecionar apenas os alunos de uma determinada turma que tem tanto o RA como o nome distintos. Vamos então ver esse exemplo aqui na prática também. A gente tem o nosso aluno disciplina. Vamos verificar aqui se a gente tem algum exemplo semelhante, mas a gente pode pegar aqui também, ó. Vamos dizer que a gente quer filtrar aqui no nosso aluno disciplina o código da disciplina e também o ano. Beleza, pessoal? Então, observem aqui que ele exibiu vários resultados, várias tuplas, várias linhas, né, com os resultados totalmente idênticos. Então, no caso do nosso operador distinct, que ele é utilizado aqui após o nosso select, o nosso operador select. Então, a gente está dizendo aqui, eu quero selecionar apenas os distintos entre essas nossas colunas. Então, se executarmos aqui, a gente já observa, então, que ao invés de exibir vários resultados, ele exibiu para a gente somente uma linha. Beleza, pessoal? Vejo vocês, então, na próxima aula, na qual iremos ver o operador, então, de agrupamento. Beleza?